Muito bem, bom dia. Vamos iniciar o nosso propósito pela reconstrução de fora da Zona da Mata. Então, galera, eu queria fazer um pedido para vocês também, para vocês se inscreverem no meu canal no YouTube, para que eu possa fazer a live ao vivo, porque eu ainda estou gravando ela, porque a oração ao vivo, porque eu ainda não tenho a quantidade de inscritos que o YouTube pede para que possa ser iniciada a live ao vivo, tá bom, galera? Aí com essa live ao vivo a gente consegue alcançar mais pessoas também. Então é isso. Aí a gente vai iniciar o nosso propósito, a gente vai orar. E outra coisa que eu queria falar, a gente está na segunda semana do nosso propósito, serão 52 semanas. Resumindo, a gente vai terminar esse propósito em março de 2027. Então, durante todo esse tempo, nós iremos fazer o quê? Nós iremos ler esse livro todo de Neemias, nós iremos ler versículo por versículo, capítulo por capítulo, entendeu? Porque a palavra de Deus é poderosíssima, então você tem que levar em conta todas as vírgulas, todas as palavras, todas as frases, todos os versículos, você tem que levar em conta, você tem que meditar, porque cada versículo, cada vírgula, cada ponto, ele tem um significado para Deus. Não é uma simples palavra, não. A palavra de Deus é poderosíssima. Ela é mais cortante que uma espada de dois gumes. Então, se você presta atenção nessa palavra, se você medita nela, você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida. Deus vai fazer coisas grandes. Porque se você lê a Bíblia, se você lê a palavra de Deus, ninguém te engana. Ninguém te engana. Ninguém te engana se você lê a palavra de Deus. Um dos motivos que fez eu chegar até aqui, onde eu estou, foi a palavra de Deus. Não foi ninguém. Não foi pastor, não foi ninguém. O mais importante é a palavra de Deus. Porque sempre quando eu tinha uma dificuldade, quando eu tinha um problema, eu ia onde? Eu ia na palavra. Quando eu tinha uma dúvida, quando eu estava assim, angustiado, triste, aí desesperado, preocupado, com 1 milhão de problemas, eu ia na palavra. Como? Eu lia ela e quando vinha dificuldade, ela vinha. Vinha uma palavra assim na minha cabeça. Entendeu? Às vezes vinha um versículo, às vezes vinha uma simples palavra, mas vinha, tá bom? Então, hoje a gente vai ler aqui. Ontem a gente estava falando a respeito de Neemias, que ele esteve diante do rei para fazer o pedido, né? Pedido para ele reconstruir os muros de Jerusalém. E agora a gente vai falar aqui, esse capítulo 2, ele fala, Artaxerxes permite a Neemias ir a Jerusalém. Artaxerxes era o rei da época, né? Olha o que está escrito aqui no capítulo 2, no versículo 1. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. Então, naquela época, o Neemias, ele servia ao rei. Então, era uma responsabilidade muito grande dele. Por quê? Porque ele servia o vinho ao rei. Então, antes dele servir o vinho, ele provava o vinho, né? Então, se tivesse com alguma coisa, ou tivesse envenenado, ele seria o primeiro a acontecer algo com ele, né? Ele tinha a responsabilidade de servir o vinho para o rei. Então, naquele momento, ele estava triste. Ele estava triste. Ele não podia fazer o pedido diretamente para o rei, né? Não podia fazer o pedido diretamente para o rei para ir para Jerusalém, mas ele estava triste. Então, para você ver como é que Deus é poderoso, Deus, ele preparou, e o rei olhou para ele, viu que ele estava triste. O rei foi lá e perguntou para ele o que ele tinha, entendeu? Mas não foi só isso. Antes disso, teve um processo.
Por isso que nós estamos fazendo esse propósito de jejum e oração pela reconstrução de Juiz de Fora e toda a Zona da Mata, mas não só de Juiz de Fora e toda a Zona da Mata, como da vida de cada pessoa que está participando desse propósito. Porque não vai ser de um dia para o outro que as coisas vão acontecer. Você tem que entender isso. Você tem que entender que Deus ele age conforme você reage. Aqui houve um tempo de oração, de jejum. Desde o momento que ele soube que Jerusalém estava sob ruínas, que o povo de Jerusalém, o povo de Israel, ele estava disperso, ele ficou muito triste. Então ele começou a clamar a Deus. E aqui fala no mês de Nissan. O mês de Nissan representa o período entre março e abril do calendário. Isso significa que, desde que Neemias recebera a notícia da reconstrução de Jerusalém até o dia em que serviram ao rei, passaram-se 4 meses de constante jejum e oração por Jerusalém. Neemias soube esperar Deus preparar o momento certo para ele agir. Quem toma atitudes em cima de emoções se precipita e impede a ação do Espírito Santo. Então você tem que entender o quê? Se você está no caminho certo, você está buscando a Deus, você está fazendo tudo que tem que ser feito, então não custa nada você esperar, não custa nada você saber o momento certo de você agir. Quem sabe até aqui você já agiu de maneira sentimental, agiu de qualquer forma e você colheu só coisa ruim, porque você agiu com a emoção, você não agiu com a razão, então você colheu só coisa ruim. Mas se a partir de hoje você fizer o que eu estou falando com você, você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver o que vai acontecer. Você vai ter uma resposta. O irmãozinho ali meio agitado. É que você vai ter uma resposta diferente de Deus, entendeu? Se você fizer isso. Inclusive hoje eu estava até conversando com um rapaz hoje que ele estava com muito problema, né? Eu estava conversando com ele, eu falei com ele, rapaz, ele falou comigo, cara, pra mim não tem mais jeito não. Tipo assim, eu já fiz muita besteira, já fiz mal pra muita gente. Tipo assim, eu fui, contei minha história pra ele, contei meu passado pra ele, entendeu? Porque eu também não fui uma pessoa muito boa, né? Meu passado também foi triste também. E eu tive muitas consequências, tanto no meu corpo, como na minha saúde, na minha família. Eu tive muitas consequências da vida que eu vivi. Só que, desde o momento que você passa a ser uma pessoa diferente, Deus ele se compromete, ele tem a responsabilidade de te guardar, em primeiro lugar, e de apagar aquilo tudo que você fez. Deus não está preocupado com o seu passado, ele está preocupado com o seu presente. Ele tem propósito com o seu presente. Então, se você passa a ser uma pessoa boa, uma pessoa diferente, Deus ele se manifesta e se transforma em um novo homem e uma nova mulher. Aquela pessoa que antes era nervosa, brigava por qualquer coisa queria matar os outros, qualquer coisa já estava recorrendo às drogas, os vícios, a criminalidade. Hoje é uma pessoa calma, uma pessoa que engole sapo, igual fala, né? O dito popular fala engole sapo, por quê? Porque ela tem um propósito, ela se comprometeu em fazer aquilo que está escrito. Que Deus ele fala que ele jogaria tudo no mar do esquecimento. Então não existe essa questão, eu errei, eu falhei, eu pequei, eu fiz um monte de besteira, eu matei, eu roubei, as pessoas vão me julgar, vão me discriminar. Existe uma frase na Bíblia que fala que nós não devemos temer ao homem que pode matar a carne, mas sim a Deus que pode jogar sua alma no inferno. Porque ainda que você tenha feito muito mal para as pessoas, essas pessoas não poderão fazer nada com você. Por quê? Porque Jesus ele morreu na cruz por nós. Então não existe isso. Então eu falei com ele, rapaz, você tem 31 anos, né, mais novo que eu. Eu falei, rapaz,
tem uma vida inteira pela frente. Ó, eu tô com 33, eu também já fiz muita besteira, mas hoje, já faz 3 anos que eu larguei a criminalidade, entendeu? Uma vida que me trouxe muito sofrimento, eu fiz muito mal para muitas pessoas, mas ficou para trás. Hoje eu trabalho, entendeu? Faz 3 anos que eu trabalho, e, tipo assim, sem parar, eu não paro, eu trabalho sempre, eu tô trabalhando, então já faz 3 anos que eu não me envolvo com nada errado. Então falei, cara, se teve jeito pra mim, vai ter jeito pra você. Ninguém é melhor que ninguém, né? Se Deus me perdoou, por que Ele não vai te perdoar? Ah, mas meu pecado é maior, menor. Para Deus não existe pecadinho e pecador. Não existe. Então não existe. Então antes de você julgar, antes de você achar que não tem jeito para você, tem que entender que Deus ele não olha dessa forma. Deus não é como o homem. O homem não. O homem mede pelo que você tem, pelos seus recursos, pela sua fama, pela sua influência. Ele mede pelo que vê. Não, Deus ele mede pela consideração que você tem para com Ele e para com a palavra dele. Então se Ele falou que você vai ser perdoado, que vai acontecer, pode passar um tempo, 2 tempos, 3 tempos, vai acontecer, entendeu? Então, aqui o que nós estávamos falando aqui, se você tomar atitude precipitada, se você não esperar em Deus, se você não tiver uma ligação direta com Deus, para que você possa fazer as coisas certas, você vai se estrepar. Você vai se estrepar. Eu já me estrepei várias vezes e com você não vai ser diferente. Há exemplo de muitas pessoas que até perderam suas vidas por tomar atitudes pela emoção, entendeu? Às vezes num trânsito, numa briga de trânsito, entendeu? Então é isso. Vamos falar com Deus? Vamos falar com quem resolve toda e qualquer situação? Você medita lá. Neemias capítulo 2. Medita lá, Neemias capítulo 2. Amanhã a gente vai estar lendo aqui o versículo 2 e 3, né? A gente vai estar aqui devagarzinho destrinchando aqui esse livro de Neemias. E o Espírito Santo vai estar falando com cada pessoa da forma que ela tem que ouvir, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, tá bom? E não deixa de se inscrever no canal para que nós possamos fazer aí a live ao vivo, a oração ao vivo, porque falta 5 inscritos. 5 inscritos, tem 45, falta 5, tá bom? Vamos falar com Deus? Fecha os teus olhos. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que está participando desse propósito. Nessa segunda semana de propósito, eu acredito que o Senhor fará coisas grandes e maiores. Quem sabe aqui me ouvindo agora, existem pessoas que estão doentes, que estão com problema na família, na vida financeira, na saúde, na vida espiritual. Mas para o Senhor não há impossíveis, meu Pai. Assim como o Senhor transformou a vida de muitos no passado e até hoje transforma, meu Pai, o Senhor pode restaurar, reconstruir a vida dessa pessoa. Não só dela, mas como de toda Zona da Mata, meu Pai, de todo Juiz de Fora. Meu Deus, eu estendo as minhas mãos aqui agora, meu Pai, eu determino a vitória sobre esse lugar, sobre essa cidade, sobre essa Zona da Mata Mineira, meu Pai. Que o Senhor venha reconstruir as vidas que aqui existem, meu Pai. E onde houver o mal, uma força maligna tentando destruir cada pessoa, cada lar, cada família que está lutando pela reconstrução, que o Senhor venha repreender agora em nome de Jesus. Seja repreendido agora toda a força do mal. Meu Deus, envia um anjo forte agora nos 4 ventos, meu Pai, em cada canto dessa cidade. E repreende agora, desde o maior ao menor, todo mal. É você que habita na mente dos jovens, dos idosos, das famílias, das autoridades. Meu Deus, envia lá um anjo forte, meu Pai, aonde o Senhor tem que enviar, para que essa cidade possa ser reconstruída, meu Pai. Nós iremos estar orando incessantemente. Hoje é a segunda semana, meu Pai, e nós não iremos parar, para a honra e glória do Teu santo nome, desde que a vitória, meu Pai.
no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? E outra coisa que eu queria falar com você também, que é muito importante, dízimo e oferta. Faz muita diferença, entendeu? A Bíblia fala que Deus ele está à procura dos fiéis da terra, dos fiéis. Os olhos de Deus buscam os fiéis da terra, aqueles que são dizimistas, fiéis, entendeu? Então, você que tem um problema, você que tem uma situação que você fala assim, com essa situação, fiz de tudo e até hoje eu não tive resposta dessa situação. Faz um desafio com Deus. Fala, meu Deus, eu passo a ser dizimista fiel no altar da igreja Hospital da Alma. E se o Senhor me honrar nessa situação, eu vou passar a ser dizimista fiel. E eu não vou parar. Entendeu? Você não pode parar. Desde o momento que você começar, você não pode parar. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. No livro de Malaquias ele fala que ele repreenderia o devorador, o furtador, o migrador. E o que tem acontecido comigo, ou com as pessoas que são fiéis até hoje, vai acontecer com você. Não é dinheiro por dinheiro, não. É fidelidade. É fidelidade. Entendeu? Então você vai ver que a partir do momento que você começar a separar os 10% de tudo que vir na tua mão, você vai ver que Deus vai fazer coisas grandes. Ele vai te prosperar. Aí você vai começar a ofertar, a dar oferta também. Entendeu? E você vai ver, é muito bacana. É muito bacana. Eu vou deixar as contas da igreja, o Pix, eu vou deixar aí na descrição do vídeo no YouTube. Aí você vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho e faz a sua oferta, seu dízimo, e você vai ver. Faz esse desafio com Deus, fala, meu Deus, resolve essa situação. Você que está precisando de uma porta de emprego, você que está precisando de algo imediato, algo impossível, a cura de um familiar, uma restauração em alguma área da sua vida, faz um desafio com Deus, fala, meu Deus, me toca aqui nessa área aqui, ó, que eu vou passar a ser dizimista fiel. Você vai ver o que Deus vai fazer. Mas você vai ter que cumprir a tua palavra, porque Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai fazer. Mas também você tem que fazer, né? Porque é o justo, né? Tá bom? Aqui, eu vou deixar vocês. Bom dia, bom sábado para todos. Deus abençoe.